Olá, boa noite. Cerco ao tráfico de drogas. 4 pessoas são presas em operação da polícia em Varjão de Minas. Suspeito de matar homem de 42 anos em Patos de Minas, diz que crime foi motivado por discussão por dívida de micro-ondas. Câmeras do Olho Vivo flagram veículo suspeito em Patos de Minas e PM encontra arma e munições. Incêndio destrói carro na BR-365. Homem de 37 anos é preso em flagrante por agredir companheira, paga fiança de 4 mil e vai responder em liberdade em Rio Paranaíba. Fiocruz alerta para baixa cobertura vacinal contra a Covid e mortes de crianças. Vacinação contra a doença em Patos de Minas é ainda mais baixa que a média nacional. A despedida comovente em Pindaíbas, a motociclista de 22 anos que morreu em acidente. Patense em luta contra a leucemia pede ajuda a doadores de sangue. O desespero de uma mulher de 31 anos na espera de medicamento para tratar esclerose múltipla. Comunidades de Pindaíbas se unem em mega leilão para arrecadar recursos para 8 capelas. Grupo reúne cerca de 250 mulheres em Patos de Minas para encontro de fé e cura. No ar, o NTV News. Um carro pegou fogo na BR-365, próximo à Serrinha, na tarde desta segunda-feira. O veículo ficou destruído. Felizmente, ninguém se feriu. O motorista seguia na BR-365, sentido Patrocínio a Patos de Minas. Foi ele quem percebeu a fumaça saindo do motor do carro, quando parou na pista, em operação de retenção de veículos para reparos na rodovia pelo DENIT. Militares do Corpo de Bombeiros foram acionados para conter as chamas, mas o carro ficou destruído. O motorista nada sofreu. Como o automóvel estava no acostamento da BR-365, não foi necessário realizar interdição da pista. O tráfico de drogas em Varjão de Minas. Em operação nesta segunda-feira, 4 pessoas foram presas na cidade. 3 pessoas de 18, 20 e 32 anos foram presas em cumprimento dos mandados de prisão preventiva. Um homem de 40 anos foi preso por tráfico de drogas. Segundo a polícia, um jovem de 22 anos está foragido. Conforme a polícia, a quadrilha que atuava no tráfico de drogas vinha aterrorizando a região. Os criminosos estariam torturando usuários de drogas e ameaçando testemunhas. A Polícia Civil, na madrugada de hoje, deflagrou uma operação com apoio da Polícia Militar no bairro Sol Nascente, em Varjão de Minas, visando o cumprimento de 5 mandados de busca e apreensão e 4 mandados de prisões preventivas. O foco dessa operação era uma quadrilha, uma associação criminosa voltada ao tráfico de drogas que aterrorizava aquela região, inclusive ameaçando eventuais testemunhas que denunciassem esse tráfico à Polícia Militar. A partir dessas informações, a Polícia Civil representou pela decretação da prisão preventiva de todos os envolvidos e pelos mandados de busca e apreensão, os quais foram cumpridos na manhã de hoje. Nós prendemos 3 em razão de prisões preventivas e 1 em razão de a prisão em flagrante pela localização de substância entorpecente semelhante a crack. Um homem de 42 anos foi assassinado neste domingo em Patos de Minas. O suspeito foi preso e confessou à polícia que o crime teria sido motivado por conta de uma discussão que começou por causa de uma dívida de micro-ondas. Olha só. Na noite de sábado para domingo, foi registrado o homicídio no entroncamento das ruas Vitória da Conquista com a rua Ponta Porã, no bairro Santa Terezinha. O suspeito de cometer o crime é Vaniel Lima Batista, de 25 anos. Ele golpeou o peito da vítima de 42 anos com uma faca. A vítima chegou a ser socorrida pelo SAMU, foi transferida ao hospital regional, mas faleceu neste domingo. Nós tínhamos aí um homicídio tentado na madrugada de domingo e após aí o óbito pela manhã, iniciamos já os trabalhos de investigação, já com as primeiras informações obtidas por pessoas que estavam próximas à vítima. E a partir de agora vamos começar a colher já os depoimentos já no domingo, para que tenhamos aí todo o arcabouço para levar o mais rápido possível essa questão ao Poder Judiciário.
Segundo informações da equipe de resgate, a vítima foi encontrada no chão, com ferimento na região cervical. No momento do crime, a vítima, o Éder Rodrigues Alves, estava na presença da companheira, Jeane da Silva Borges. Ela relatou que o atentado estaria relacionado a uma dívida referente a um forno micro-ondas velho. O casal foi até um ferro velho receber o dinheiro do equipamento. No entanto, o dono do local disse que já havia entregado a quantia ao suspeito de cometer o crime. A partir deste momento, Jeane e a vítima Éder saíram à procura do autor e o encontraram no cruzamento das ruas Ponta Porã com Vitória da Conquista, local do crime. O suspeito de cometer o crime foi identificado como Vaniel Lima Batista, de 25 anos, também conhecido como Neguinho. Diante do fato, foi feito rastreamento e diligências em vários locais onde o autor poderia ser encontrado, uma vez que se tratava de um indivíduo em situação de rua. Nos primeiros 70 dias deste ano, Patos de Minas registrou 9 homicídios, contabilizando o ocorrido neste domingo. Isso dá uma média de 1 homicídio por semana em 2024. O delegado da Delegacia de Crimes contra a Vida em Patos de Minas, Luiz Mauro, afirma que todos os homicídios ocorridos neste ano foram elucidados e que as mortes não têm ligação direta com o crime organizado. Não há, em Patos de Minas, esse ano de 2024, crimes de homicídio voltados a essa criminalidade organizada. E também todos os delitos de homicídio que já aconteceram em Patos de Minas, seja em 2023, seja em 2024, todos eles já estão elucidados pelo trabalho diuturno da Polícia Civil, com a troca de informações com a sociedade, com a troca de informações com a Polícia Militar. Na noite de sábado, em Patos de Minas, equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para conter um incêndio que atingiu centenas de pneus que estavam em um depósito na Avenida JK. O portão do local foi arrombado para a retirada de cães que estavam dentro do imóvel. O local, que possui uma área extensa, armazenava cerca de 500 pneus usados. Pelo menos 300 deles foram destruídos pelo fogo, gerando perigo de uma propagação ainda maior. Todas as equipes de plantão foram empenhadas na retirada de parte dos materiais e no combate às chamas, auxiliadas por voluntários. O portão do estabelecimento precisou ser arrombado e cães de guarda resgatados. Os bombeiros utilizaram cerca de 10 mil litros de água e ainda não se sabe o que teria provocado o incêndio. Em Carmo do Paranaíba, outro incêndio. O depósito de uma fábrica de coxos pegou fogo nesse domingo e assustou os moradores. Por volta das 7 horas da manhã, era possível ver de longe a fumaça que saía do local, que fica na esquina das avenidas Tancredo Neves e Aristides de Melo, próxima à região central da cidade, assustando os moradores. As chamas atingiram o depósito de borracha e propagaram rapidamente por outros materiais. A área precisou ser interditada pela Polícia Militar, enquanto um caminhão-pipa da Prefeitura foi utilizado para extinguir o fogo. A suspeita é de que o incêndio teria se originado após alguém ter ateado fogo em um entulho que estava na calçada. Mas a versão está sendo investigada. Apesar dos danos, ninguém se feriu. A seguir no NTV News, homem de 37 anos é preso em flagrante por agredir companheira em Rio Paranaíba, paga fiança e vai responder em liberdade. Fiocruz alerta para baixa cobertura vacinal contra a Covid e morte de crianças. Vacinação contra a doença em Patos de Minas é ainda mais baixa que a média nacional. Câmeras do Olho Vivo ajudaram a Polícia Militar a localizar uma arma e munições em Patos de Minas. Os materiais estavam em um carro ocupado por 7 pessoas. Um deles assumiu ser o dono e foi levado para a delegacia. Pelo sistema de monitoramento de câmeras, a Polícia Militar notou um veículo sendo conduzido de forma suspeita próximo ao mercado municipal. O carro era ocupado por 7 pessoas e, pelas câmeras, a polícia percebeu quando uma arma e munições foram descartadas. Os monitores, que estavam acompanhando as câmeras, perceberam que havia um veículo em atitude suspeita nas imediações do centro da cidade, mercado municipal e adjacências. As equipes policiais, então, foram direcionadas para o local. Esse condutor do veículo, juntamente com os passageiros que estavam, tentaram invadir da abordagem policial, contudo foi possível abordarmos ali na Rua José de Santana, no cruzamento com a Rua 5 de Maio.
Ainda pelo monitoramento das câmeras do olho vivo, foi possível perceber que quando esse veículo passou pela Rua José de Santana, ele teria dispensado algum objeto. Enquanto o condutor e os passageiros eram abordados na Rua José de Santana com a Rua 5 de Maio, uma outra equipe policial deslocou nas proximidades da José de Santana, onde teria dispensado o objeto, e foi possível localizar uma arma de fogo carregada com 5 munições intactas. As câmeras de segurança reforçam o trabalho da polícia no combate à criminalidade. O sistema ainda está restrito à área central em Patos de Minas, mas pode ser ampliado. O monitoramento das câmeras do olho vivo ele é feito 24 horas por dia. Nós temos equipes lá que trabalham e monitoram o centro da cidade, imediações. Inclusive, existe o projeto aí de ampliação dessas câmeras, para que toda a cidade possa ser monitorada, e nós estamos atentos. O olho vivo, em parceria com as equipes que estão em patrulhamento na rua, funciona 24 horas e nós estamos prontos aí para abordar, verificar qualquer situação em atitude suspeita. A Polícia Civil de Rio Paranaíba prendeu em flagrante um homem de 37 anos nesta segunda-feira por agredir a companheira. Mas ele pagou fiança e vai responder em liberdade. A vítima, em estado emocional grave e apresentando hematomas e sangramentos pelo corpo, procurou a delegacia nesta segunda-feira e relatou que o companheiro arremessou uma pedra na cabeça dela e acertou uma cadeira nas pernas da mulher. Após ouvir a vítima, de 28 anos, a equipe realizou diligências e localizou o suspeito em uma fazenda na zona rural de Rio Paranaíba. Ele foi preso em flagrante delito pelo crime de lesão corporal praticada contra a mulher em razão da condição do sexo feminino. O homem pagou fiança de R$4.000 e foi colocado em liberdade. A cobertura vacinal completa contra a Covid em crianças está abaixo de 12% no Brasil. A baixa cobertura e a persistência no número de mortes em decorrência da doença entre as crianças está no alerta do Observatório da Saúde da Infância. O estudo é uma parceria da Fiocruz e da Faculdade de Medicina de Petrópolis. Quanto menor a idade, mais baixa é a cobertura vacinal completa contra a Covid-19, conforme o boletim observa a infância. Desde 2023, a vacina contra a Covid-19 está disponível para crianças a partir de 6 meses de idade. São necessárias 3 doses para completar o esquema vacinal. De acordo com o estudo, com base nos dados do Ministério da Saúde, entre as crianças de 6 meses e 2 anos, 14,2% tomaram 2 doses e apenas 6,3% completaram o ciclo de 3 aplicações. Entre as crianças de 3 a 4 anos, 23,1% têm 2 doses e 6,7% completaram a cobertura vacinal. Já entre as crianças de 5 a 11 anos, 56% completaram 2 aplicações e 12,8% tomaram as 3 doses. O boletim aponta queda importante de mortes em crianças desde o início da vacinação, indicando a eficácia do imunizante. Porém, a baixa procura pela vacina ainda preocupa diante a continuidade de mortes por Covid-19, alerta o documento. O estudo da Fiocruz comparou as mortes de crianças e adolescentes nas 8 primeiras semanas de 2021 a 2024. Em 2021, foram 118 mortes de crianças até 14 anos. Em 2022, foram 326. Em 2023, com o início da imunização, 50 crianças até 14 anos morreram. E em 2024, 48 mortes foram confirmadas. E ainda sobre esse estudo da Fiocruz e sobre as doses aplicadas contra a Covid-19 em Patos de Minas, os números são ainda mais baixos nessa faixa etária de crianças até 12 anos, mais baixos ainda que a média nacional. Conforme os dados do painel de cobertura vacinal do Ministério da Saúde, entre as crianças de 6 meses e 2 anos em Patos de Minas, 9,3% tomaram 2 doses e 3,4% completaram o ciclo de 3 aplicações contra a Covid-19. Entre as crianças de 3 a 4 anos, 19,3% tomaram 2 doses e apenas 3,6% completaram a cobertura vacinal em Patos.
Já entre as crianças de 5 a 11 anos, 53,9% completaram 2 aplicações e apenas 6,7% tomaram as 3 doses contra a Covid-19, percentuais abaixo da média nacional. A preocupação dos cientistas, dos pesquisadores, as mortes persistindo, números desse ano, nas 8 primeiras semanas, quase iguais aos registrados em 2023. Estão aí os números que a gente viu até sendo repassados no relatório. Houve uma diminuição desde que a imunização foi colocada à disposição, com ampliação do público-alvo e, infelizmente, muitas crianças ainda não estão completamente protegidas contra a Covid-19. E daqui a pouco, no NTV News, comunidades de Pindaíba se unem em mega leilão para arrecadar recursos para 8 capelas. E a gente mostra mais. Grupo reúne cerca de 250 mulheres em Patos de Minas para encontro de fé e cura. Oito comunidades do distrito de Pindaíba se reuniram neste domingo para um mega leilão. Foi a primeira vez que a ação para ajudar no trabalho das capelas foi realizada dessa forma. A ideia foi do padre Lucas, da paróquia de São João Batista, unir as 8 comunidades do distrito de Pindaíbas e realizar um mega leilão. São nossas 8 comunidades: Leal, Cabeceira da Abelha, Poços do Chumbo, Sapé, Pindaíbas, Firmes e Buracão, todos unidos nesse evento, e cada prenda de cada uma dessas comunidades pertence a elas, né? Achamos por bem reunir todas as comunidades, cada um adquirir seu animal, sua prenda, e fazermos num dia único um leilão para facilitar a logística e os trabalhos. Cada comunidade montou uma equipe e as prendas foram leiloadas separadamente. Tudo que arrecadaram será destinado à capela de origem. Estamos com esse leilão em prol de cada comunidade, separadamente seus leilões, e nós vamos voltar toda essa renda para a nossa comunidade, umas na construção e o que for necessário. A união sempre faz a força, somando faz a força. Cada comunidade levar a parte que foi arrecadado na sua comunidade em benefício da sua comunidade mesmo. E junto o pessoal tudo das comunidades em prol de um bem comum. Vai firmar a estrutura que o Délio Mota colocou para nós aqui na Silvana. Vai firmar a festa, vai só crescer, né? E é muito bom, porque tem muitas comunidades que estão precisando mesmo de uma ajuda para reforma de igreja e para tratamento à comunidade, e foi bom demais. O evento foi realizado na fazenda do Délio Mota, na localidade de Leal. Nós abrimos o portão aqui, umas comunidades aí das igrejas, locais aí, 8 comunidades das igrejas, né, que vieram aqui, trouxeram os donativos deles, que eles arrecadaram aí para nós fazer o leilão aqui, fez um almoço lindo e hoje teve uma missa maravilhosa, foi bom demais. Centenas de pessoas acompanharam o leilão em prol das 8 comunidades. Meu cartão 30! Meu cartão 30! Vamos, gente, vamos ajudar, vamos lá! O que é mais bonito é ver o entrosamento de todos, a união, o empenho de cada comunidade em promover essa ação. Bonito evento mesmo. E o grupo Mulheres de Flores e Aço reuniu cerca de 250 pessoas para um encontro de fé e cura. O evento foi realizado nesse domingo em Patos de Minas. Denise Rocha é a coordenadora geral do evento. Ela conta que o encontro nasceu há cerca de 4 anos, em 2020. Desde então, o encontro reúne elas que estão em busca de uma renovação espiritual no mês da mulher. Esse encontro foi criado, né? Tudo começou com uma ida das mulheres para um encontro de mulher em Canção Nova. E na volta, a nossa ex-coordenadora Tassiana
teve essa moção de criar um encontro aqui em Patos para mulheres. E no mês de março, conforme é o nosso mês, né, o mês das mulheres, ficou marcado esse encontro para nós, anual. O quarto encontro reuniu cerca de 250 mulheres no Salão Paroquial da Igreja do Rosário, com o tema Restauradas para Florir e Amar. É um tema que nós estamos buscando a força da mulher no sangue de Jesus, no altar do Senhor, na unção do Espírito Santo, essas mulheres sofridas, que somos mães, somos esposa, somos empreendedoras, somos múltiplas funções. Então nós vamos aqui nos abastecer de Jesus Cristo, nos abastecer de Nossa Senhora, nos abastecer do Espírito Santo para nos restaurar, nos fortalecer para ficar firmes na nossa caminhada. O missionário Jadir Barcelos conduziu o quarto encontro, que, para segundo ele, será uma viagem espiritual dessas mulheres, que por vezes carregam muitas feridas. E é por isso que a gente está aqui hoje, para visitar essas mulheres, entre aspas, tudo bem, mulheres que precisam de cura, né, que querem ser fortes, mas não conseguem porque estão machucadas demais. Mulheres que querem santificar seus casamentos, mas não conseguem porque carregam em seus corações feridas muito grandes. Então a gente vai fazer um processo muito cirúrgico, espiritualmente falando, contando com a intercessão da Virgem Maria, contando com a ação do Espírito Santo, para que essas mulheres aqui, depois de curadas, possam voltar a ser lindas, floridas, cheias da força de Deus. É esse o nosso chamado no dia de hoje. A massoterapeuta Lívia Freitas participa do encontro pela primeira vez. Ela ressalta a importância de se conectar com outras mulheres, nesta data marcada pela força feminina. Bom, é minha primeira vez que eu venho no encontro, estou muito feliz em participar e, claro, para renovar a fé, né? E principalmente estar perto de mulheres maravilhosas. Sim, a nossa força, né? A força feminina, principalmente. É isso que faz a gente estar juntas nos encontros e principalmente nesse primeiro encontro aqui. A trabalhadora rural Gabriela Eduarda, de 20 anos, também veio ao encontro para Restaurada, Florir e Amar, o que propõe o tema de 2024. O que me trouxe aqui foi uma restauração, né? Igual o tema fala, florir e amar e ser uma mulher nova, buscar as virtudes de Deus, transformar as pessoas à minha volta. É isso aí, se fortalecer também na fé. E na região, alerta para pancadas de chuva que podem ser intensas. Veja os detalhes na previsão do tempo. Previsão do tempo. O alerta amarelo do Instituto Nacional de Meteorologia é para pancadas de chuva que podem ser intensas no Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro até esta terça-feira. E sem trégua para o calorão. Em Patos de Minas chega a 32 graus amanhã. Em Presidente Olegário varia de 21 a 33. Em Lagoa Grande e Patrocínio máxima de 31 graus. E em Coromandel a temperatura varia de 22 a 32 graus. Em instantes, aqui no NTV News, a gente mostra os números assustadores de casos da dengue. Ipatense, em luta contra a leucemia, pede ajuda a doadores de sangue. Nós vamos mostrar agora a luta de uma patense contra a leucemia. Com o tratamento de quimioterapia, ela precisa de doações de sangue e é de qualquer tipo. Natália Barbosa dos Santos, de 31 anos, foi diagnosticada com leucemia aguda. Nesta semana, ela inicia o tratamento de quimioterapia e precisa de doação de sangue. Ao meu lado está a irmã dela, Juliette Barbosa. Juliette, conta pra gente como está sendo toda essa situação. Está sendo uma situação muito difícil, né? A gente conta com a ajuda de toda a população com a doação de sangue. E a Natália, ela foi diagnosticada na última semana. Como foi esse diagnóstico? Ela procurou o hospital? Ela sentiu alguma coisa? Ela estava sentindo fraqueza, cansaço. E ela fez o exame na segunda, um exame simples de sangue, né? Para ver como é que estava a saúde. E na quarta-feira ela descobriu que ela estava com essa doença. Até então ela estava achando que estava com dengue devido às fraquezas, mal-estar.
Entendi. Então vocês precisam da doação de sangue, qualquer tipo de sangue, as pessoas podem procurar o Hemocentro e doar. Isso, a gente pede, né, toda a população e conta com todos. Quem puder, né, tá ajudando, a gente fica muito grato. Obrigado. Gustavo Rubim para o jornalismo da NTV. A gente deseja muita saúde, plena recuperação para a Natália, força para ela, para toda a família. Se você puder ajudá-las, doações podem ser feitas no Hemocentro de Patos de Minas, que fica na Major Gotti 1125, bem ao lado do Hospital Regional Antônio Dias. Além disso, você também pode ser um doador de medula óssea e esse cadastro é feito no momento do preenchimento da ficha para doação de sangue. Então tá aí a Natália, cheia de esperança, com um sorriso no rosto, ela quer ter essa vida de volta com muita saúde, então vamos ajudá-la. Subiram para 66 as mortes por dengue esse ano em Minas Gerais. Veja os números no painel da Secretaria de Estado da Saúde desta segunda-feira. 66 mortes por dengue foram confirmadas em Minas Gerais esse ano. Outras 308 são investigadas. 2 mortes suspeitas por dengue continuam em investigação em Patos de Minas. Uma já havia sido confirmada no mês passado. No boletim estadual desta segunda-feira, saltaram para quase 515 mil os casos prováveis e mais de 185 mil confirmações de dengue em Minas. Em Patos de Minas, são 4.143 prováveis e o número de casos confirmados se aproxima de 950. De chikungunya, em Minas Gerais, são 20 mortes confirmadas e outras 20 em investigação. Os casos prováveis passaram de 50 mil e mais de 31.500 confirmados. Em Patos de Minas, subiram para 18 os casos investigados de chikungunya e 9 confirmados. De Zika, em Minas Gerais e em Patos de Minas, os números permanecem os mesmos do último boletim. Pois é, em meio a toda essa situação alarmante, preocupante de dengue, o mato alto em lotes particulares continua sendo problema para moradores em diversos bairros de Patos de Minas. Chega ao fim o período chuvoso, mas o mato alto em diversos pontos da cidade continua sendo um problema. Desta vez, os lotes particulares são os que mais estão causando insatisfação. Por se tratar de um bairro recente, o Campos Elíseos possui vários lotes ainda vazios em praticamente todas as ruas. E na maioria deles, o mato ultrapassa os 2 metros de altura. No bairro Eldorado, no fim da rua Muriaé, a falta de limpeza já está incomodando os moradores do prédio ao lado. E na rua Major Gotti, em frente ao Parque de Exposições, 2 quarteirões que geralmente são usados para eventos ou para montagens de parques e circos também têm gerado problemas. De acordo com os moradores, o local só recebe manutenção quando o espaço é alugado ou em épocas festivas. Esses são apenas alguns dos vários locais por toda a cidade que estão preocupando a população. Diversos são os problemas causados pela situação. Animais peçonhentos como cobras, ratos e escorpiões são vistos com maior frequência. A visibilidade do trânsito é comprometida e em alguns desses locais é possível encontrar lixo por toda a parte, facilitando a proliferação do mosquito transmissor da dengue. Os moradores entraram em contato com a nossa equipe para que fôssemos até esses pontos e mostrássemos a situação e a falta de atenção dos donos com esses lotes, que por mais que não sejam responsabilidade da prefeitura, precisam ser fiscalizados pela mesma. Pois é, não dá mesmo para ficar nessa situação aí. Em nota, a Prefeitura de Patos de Minas informou que, devido à grande demanda, os fiscais estão atendendo às denúncias que são recebidas na ouvidoria. Mas disse também que os donos de lotes na rua Ciro Gomes, no bairro Eldorado, eles foram notificados. Os do bairro Campos Elíseos estão sendo notificados. E os do próximo ao Parque de Exposições foram, inclusive, multados no final de 2023. Mas, pelo jeito, não adiantou muita coisa, não. Não doeu no bolso. Tanto que a gente acabou de ver as imagens aí de sujeira,
de mato alto e ali todo aquele lixo servindo como um recipiente, como ambiente propício para a proliferação da dengue, enquanto a gente está vendo uma explosão de casos, mais e mais pessoas doentes a cada dia. É preciso ser firme, ser forte e insistir. A multa não doeu, que se repita, que fiscalize próximo para saber o que aconteceu, porque isso aí não é um cenário que ninguém quer ver na cidade, não. E depois do intervalo no NTV News, o desespero de uma mulher de 31 anos na espera de medicamentos para tratar esclerose múltipla. E a despedida comovente em Pindaíbas, a motociclista de 22 anos que morreu em acidente. A gente mostra agora o drama de uma jovem de 31 anos que sofre com esclerose múltipla em Patos de Minas. Ela precisa de medicamento e já foi solicitado ao Estado. O problema é a demora. De uma simples dor de cabeça para um grande pesadelo. Aflição vivida por uma jovem de 31 anos, mãe de 2 filhos, que começou a sentir dores fortes na cabeça em dezembro do ano passado. Primeiro relato, ela sentiu uma dor de cabeça, procurou a UPA. Na UPA falaram que era uma enxaqueca, deu a medicação e ela retornou para casa. Passou alguns dias, ela voltou novamente, isso foi em dezembro, voltou novamente com uma dor de cabeça muito forte. Aí o médico de lá pediu uma tomografia. Só que pelo SUS tem um número que é disponibilizado, acho que são 10. E ele já tinha esses 10, já tinha preenchido. Aí a família juntou, fez uma vaquinha e fez uma TC. Fez essa tomografia, voltou e mostrou para o médico. O resultado da tomografia da jovem apontou que ela tinha sido vítima de um acidente vascular. Desta forma, ela foi encaminhada para um neurocirurgião, o qual solicitou exames mais detalhados. Foi onde ele pediu uma ressonância. Na ressonância, viu que ela estava com... Apareceu alguns pontos no cérebro dela que tinha algum comprometimento. Mas, para ele ter certeza, ele falou assim, olha, eu não vou te dar diagnóstico agora, a gente vai fazer uma punção na medula óssea, para mim ter certeza, para estar falando para a família, né? Porque ele não pode dar um diagnóstico sem ter uma certeza. Aí ele mesmo fez essa punção, e aí saiu o resultado. Na punção deu que ela estava com esclerose múltipla. E aí ela, nesse meio tempo, ela já foi perdendo a visão, ela perdeu a visão do olho esquerdo, ela está andando só com apoio de terceiro. Como ela tem os meninos pequenos, a mãe dela tem que ficar em cima com ela. Desde que a jovem foi diagnosticada com esclerose múltipla, ela vem desencadeando outros problemas, pois trata-se de uma doença neurológica autoimune crônica e que não possui cura. Entretanto, existem medicamentos que reduzem os danos. Neste caso em questão, foi solicitado com urgência um medicamento intravenoso para estabilizar a doença. Ela precisa tomar essa medicação. É uma injeção. Essa injeção que ela precisa tomar, ela é venosa e ela é só feita no hospital. Ela tá o valor dela é 7.500. Para uma família que o esposo recebe um salário mínimo e meio, com 2 crianças, conta de água, luz, alimentação, como que você consegue? A família não tem condições de estar correndo atrás para ajudar, porque não tem também. A família disse que já solicitou o medicamento pela GRS. No entanto, foi repassado que o pedido está em análise e será respondido em até 90 dias. Estou aqui pedindo para a GRS ou alguém dar uma luz, porque a GRS, infelizmente, ela só vai nos dar um posicionamento daqui 90 dias. No mínimo, pode estender a mais dias. Porque diz ela que o processo vai para Belo Horizonte, e lá em Belo Horizonte aqueles analisa para depois mandar a medicação. Só que, como que vai fazer? 90 dias para ela é muita coisa. Infelizmente, é toda essa burocracia aí mesmo. A gente entende o drama, a angústia, a dor, a necessidade de pressa
E aí, nesse caso, a Justiça pode ajudar. Olha a nota, a Secretaria de Saúde de Minas Gerais, por meio da Superintendência de Patos de Minas, disse que há um processo para a requisição desses medicamentos e existem trâmites a serem obedecidos e que a paciente ela tem ciência, mas ela acabou de falar para a gente que tem mesmo, porque assinou o termo de adesão. Informou ainda que o cadastro foi realizado no dia 2 de fevereiro e é analisado conforme as regras estadual e federal. Depois disso, então, é elaborado um documento e a resposta do pedido pode ser deferido. Caso seja aceito, pode ser devolvido se faltar exames ou outro dado que precisa ser completado, e o pedido pode ser ainda indeferido quando não obedece às regras estabelecidas para conseguir o medicamento. Mas essa resposta, conforme a gente ouviu ela falando aí, pode sim demorar cerca de 90 dias. Então, se apressa, procura a Justiça, procura a Defensoria Pública em Patos de Minas, que é eficiente para atuar em casos assim. Precisa de agilidade, saúde não espera não. Centenas de amigos, familiares e motociclistas se reuniram neste domingo em Pindaíbas para se despedir de Álvaro Camargos. Momento de comoção e homenagens. O jovem de 22 anos era motociclista, se envolveu em acidente no sábado e morreu ontem. Para o irmão do rapaz, Álvaro não recebeu o atendimento adequado no hospital regional. O acidente foi na madrugada de sábado. O motociclista seguia pela Avenida JK sentido a BR-365. Álvaro Mariano Camargos teria perdido o controle da direção da moto, subido no canteiro central da avenida e batido em um pé de manga. O jovem de 22 anos foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros em estado grave e encaminhado para o hospital regional, mas não resistiu. Os amigos do motociclista tentam entender o que poderia ter acontecido. A gente não sabe a dinâmica dos fatos, né? A gente sabe que perdemos ele aí na madrugada passada aí. Coisa difícil, é sem palavras. A gente está todo mundo muito chocado com o que aconteceu, sabe? Ele deve ter errado a curva e não sei o que aconteceu, só sei que ele vacilou. E ele é um rapaz experiente, bom para andar, anda direto, é acostumado. Não sei o que aconteceu não, foi uma fatalidade mesmo. Para o irmão, Álvaro não teve atendimento adequado no hospital regional, pois deveria ter sido encaminhado para a UTI. Um caso complicado. Eu acho que um caso foi sonegamento de leito de UTI para ir lá. Eles poderiam ter levado ele para UTI para ver se tinha mais uma chance qualquer. Aí eles negaram não levar ele, falou que não adiantava, sem experimentar, sem nada. E acabou que ele veio a óbito. Eles falaram que a pressão arterial dele tinha que subir. Sim. E minha mãe foi lá poder olhar ele, a pressão arterial dele tinha subido. E eles pegou e ela questionou com o médico falou com ela que os aparelhos não estavam julgando nada. Certo. Então se os aparelhos do hospital não estão julgando, por que eles estão lá para trabalhar então? Correto. Pode participar só os médicos dentro do hospital. Centenas de pessoas se reuniram no distrito de Pindaíbas, onde o corpo de Álvaro foi sepultado. Ele fazia parte do motoclube Lobos do Asfalto e recebeu homenagens dos motociclistas. Um jovem querido e admirado pelo grupo, amigos e familiares. O que ele gostava, ele fez, conseguiu. O que eu gostava era de motoca, era da turminha deles. Fico muito satisfeito, está entregue para Deus. Deus nos outros. Ajudou ele nas horas que ele precisava, tudo. Fico muito feliz e agradeço a Deus muito por ele ter dado ele esses 22 anos de vida para nós. Aonde ele passou, ele só fez amizade. Ele não fez amizade com ninguém. Porque por cujo, você já vê muito aqui, qual é o velório que você vê que tinha esse tanto de gente aqui na Pindaíbas? Não teve. Muito triste, um amigo da gente, irmão. Estamos aí fazendo homenagem para ele, mas é uma coisa muito ruim, porque sem palavras, ele já andava há muito tempo e deixou todo mundo. Foi uma surpresa que aconteceu pra gente, né? Essa foi uma tragédia que ninguém esperava, né? O rapaz é rapaz novo, companheiro nosso, muito amigo de todo mundo, rapaz bom. E infelizmente aconteceu essa tragédia com ele. É inesperado, né? Trágico. É algo que ninguém espera, que ninguém quer, mas a gente
né, gosta muito de moto e existe uma paixão por trás disso e a gente sabe dos riscos, mas é algo que às vezes até é difícil de explicar, mas infelizmente muito trágico, é muito ruim o que aconteceu. No cortejo e sepultamento, mais comoção e homenagens na despedida a Álvaro. Oi, nossos sentimentos, todo carinho, um abraço para os familiares e amigos do Álvaro. E sobre esse questionamento do irmão do motociclista com relação ao atendimento no hospital regional, a Rede FEMIG, que é responsável pelo Agarrad, disse em nota que a direção do hospital presta seus sentimentos aos familiares e informou que toda a assistência necessária foi prestada. O hospital dispõe de equipamentos, recursos e equipe clínica que avaliou o caso e conduziu adequadamente o tratamento. Disse ainda que os profissionais da unidade estão à disposição da família para mais informações. E o programa Roda Viva de hoje recebe o físico e astrônomo brasileiro Marcelo Gleiser. Entre outros assuntos, Gleiser vai falar sobre o seu novo livro, O Despertar do Universo Consciente, um manifesto para o futuro da humanidade. Com a apresentação de Vera Magalhães, o programa vai ao ar a partir das 10 da noite, aqui pela NTV. Oi, por hoje é só. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. É sempre muito bom ter você aqui conosco. A gente se encontra amanhã.